A gente tem uma novidade sobre um caso que repercutiu muito durante essa semana, que é a tal história lá do jornalista, da quebra de sigilo feita pela PF, do Flávio Dino. Quem vai trazer mais detalhes é a Marília Ribeiro, que já está aqui com a gente no estúdio, porque o próprio Flávio Dino falou sobre. E é a Marília que vai trazer os detalhes para a gente aqui nas nossas... aliás, ele falou nas redes sociais e ela vai trazer todos os detalhes. Marília, bem-vinda de volta. Obrigada, Nath. Bom dia, Gabriel, a toda a nossa audiência. Ele falou e não falou diretamente sobre o assunto, né, Nath? A publicação foi feita nas redes sociais do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas antes é bom a gente trazer um pouquinho de contexto sobre essa história. Ontem aqui, durante o Acorda, nós trouxemos, então, que na terça-feira a Polícia Federal deflagrou ali uma operação de busca e apreensão contra o ex-secretário da Segurança Pública do Estado do Maranhão, Raimundo Soares Cotrim. Ele, ali, de acordo com as investigações, ele seria fonte de Luiz Pablo Conceição Almeida, jornalista lá do Estado do Maranhão, que acabou revelando que os parentes do ministro Flávio Dino estavam utilizando carros oficiais lá na cidade. Com isso, em março deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator desse assunto lá dentro da Suprema Corte, autorizou uma operação contra esse jornalista, fazendo busca e apreensão. Nessa busca e apreensão, então, foram apreendidos celulares e computadores, e nesses equipamentos é que constou, então, ali a informação de que a fonte, quem estava passando essas informações para o jornalista, era esse ex-secretário. Então, ele foi ali alvo dessa busca e apreensão na terça-feira, junto também ali com o advogado. De acordo, então, com a investigação, ele teria fornecido a Luiz Pablo informações e também imagens que basearam a reportagem que foi publicada lá em 2025. Segundo a Polícia Federal, as mensagens indicam que ele orientava ali o jornalista sobre conteúdos e reportagens que deveriam ser publicados contra o ministro Flávio Dino. A análise das conversas também acabou revelando ali que a Polícia Federal identificou uma transferência no valor de R$100 mil que foi feita em favor do jornalista Luiz Pablo. O dinheiro, porém, teria sido depositado na conta de um terceiro, Danilo Cotrim Bezerra. Agora vamos, então, trazer o que o ministro Flávio Dino disse, então, na manhã desta quinta-feira, através das suas redes sociais. Na publicação, ele disse o seguinte: como já tive a oportunidade de esclarecer, a minha atuação, função de juiz, impede-me de participar cotidianamente de apaixonados debates públicos. Isso inclui suportar calado agressões e injustiças, assistir a distorções monumentais quanto a fatos, acompanhar perplexo à exposição de interpretações absurdas. Em outras funções, podia me pronunciar abertamente com mais frequência. Agora, isso pode até acontecer, mas muito excepcionalmente. Faz parte do ônus do meu ofício. E assumo tal ônus com gosto, em face da responsabilidade que exerço à jurisdição. De todo modo, a minha biografia, a minha atuação profissional em 37 anos de serviço público são a minha maior defesa. Então, foi o que disse o ministro Flávio Dino. Tudo isso, Nath, vem levantando aí um grande debate sobre o sigilo da fonte que nós temos ali, que é protegido pela Constituição Federal. Então, vem levantando aí diversos debates. E isso também deve ser utilizado durante as eleições de 2026, principalmente ali por parte da oposição, que já tem ali algumas críticas relacionadas à atuação do ministro Alexandre de Moraes em outros casos. Agora, então, segue todo esse assunto, ele está sob sigilo lá no Supremo Tribunal Federal, e a gente vai seguir acompanhando para saber quais serão os próximos passos, se teremos outras operações em relação a esse assunto envolvendo o ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, que tem ali a relatoria desse caso, né, que envolve o possível uso de carros oficiais pela família do ministro. Quem está na relatoria é o ministro Alexandre de Moraes, Nath. Pois é, eu preciso me despedir do Gabriel Bus, mas eu continuo aqui com a Marília só para a gente falar mais um pouquinho desse assunto. Valeu, viu, Bus? É sempre muito bom te ter aqui. Obrigado, Nath. Obrigado, Marília. Até a próxima. Até a próxima. Amanhã, com certeza, a gente faz um resumão aí de todas essas histórias. Mas a única coisa que eu ia pontuar aqui é que também tem esse contexto, né, Marília, de que Flávio Dino é uma indicação, né, do presidente Lula. Alexandre de Moraes teve toda aquela atuação dentro da trama golpista. Também tem uma crítica forte, não só
dos bolsonaristas, mas de gente até da esquerda, né? O ministro Alexandre de Moraes ter passado dos limites ali das suas próprias atuações, já que dentro do caso da trama golpista era uma vítima e estava ali julgando uma situação em que ele foi vítima. Aí depois veio tudo o que a gente viu de Daniel Vorcário, né, de Banco Master, com Dias Toffoli, com outros ministros ali com algum tipo de envolvimento, direto ou indireto, o próprio ministro Alexandre de Moraes com o Escritório da Mulher. Então são nomes. Mais cedo aqui no Acorda a gente já falou sobre o quanto o STF está na opinião pública. A gente falou isso muito no contexto ali da segurança pública ser para o eleitorado brasileiro um ponto muito importante, e também por causa das várias operações da Polícia Federal. Nunca se falou tanto de Polícia Federal, nunca se interessou tanto por operações, né? E também nunca se interessou tanto por ministros do STF. A população conhece os nomes dos ministros, né? Eu não me lembro disso acontecer em outros momentos. As pessoas saberem exatamente quem são os ministros do STF. Sabe ali quem votou, mas ministro que a gente nem escolhe, dificilmente sabia. Mas, ultimamente, eles têm um protagonismo bem forte, e esse é mais um caso desses envolvendo aí mais um ministro do STF, né? Nath, ganhou muito protagonismo, né? Principalmente ali por conta do julgamento dos atos do dia 8 de janeiro. Ali a figura do ministro Alexandre de Moraes ficou bastante conhecida. Nós tivemos ali o julgamento e depois condenação, né, de um ex-presidente da República, que também é um fato histórico, né, que a gente vai acompanhar isso há bastante tempo. E é um tema que deve, sim, ser bastante discutido, Nath, a partir de domingo, né, quando começa a campanha eleitoral. Ali, para muitos candidatos, falar sobre Supremo Tribunal Federal, sobre limitar ali os poderes de ministros da Suprema Corte, para eles deve ali angariar votos, né, chegar mais próximo da população, justamente por conta do que você falou, pelo fato da gente conhecer o nome de ministros. Hoje nós estamos com 10 ministros dentro da Suprema Corte, então são 10 nomes ali que se você chegar na rua e perguntar para a população, a maioria deles vai saber pelo menos dizer 5 nomes desses ministros do Supremo Tribunal Federal. Mais cedo a gente falou sobre o plano de governo envolvendo ali o candidato Flávio Bolsonaro, que ele deve apresentar mais tarde, então ele traz ali uma limitação sobre os poderes do Supremo Tribunal Federal, mas o próprio presidente Lula já deu ali indicações sobre essa limitação de poderes de ministros da Suprema Corte. Lembrando que o STF ele acaba ali se manifestando quando ele é provocado, né? Quando ele é provocado principalmente ali por parlamentares, né? Deputados e senadores, e ele é provocado geralmente tanto pela direita quanto pela esquerda, a depender do tema, né? Se não for um fato mais relevante para um dos lados, eles acabam ali manifestando o Supremo. Então, é mais um ponto, né, Nath, que a gente precisa ficar de olho a partir de domingo, dia 16, quando começa a campanha eleitoral, que eles devem falar muito a respeito da atuação de ministros da Suprema Corte. E aí veio o caso do ministro Flávio Dino, que é um pouco provocativo, porque foi o presidente Lula que fez a indicação, e Lula ainda tem mais uma indicação a fazer, Nath, porque Jorge Messias não foi ali aprovado pelo Senado Federal, e existe ali, Nath, uma expectativa de que ele faça indicação ainda em 2026, ainda como presidente da República, né? Porque no ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ali ontem ele conversou com a Alcolumbre, teve ali a relação foi estabelecida, como o próprio José Guimarães, ministro, afirmou depois dessa conversa. Vamos ver se vai gerar frutos, se o presidente Lula vai fazer uma nova indicação para a vaga no STF, Nath. Perfeito, Marília Ribeiro trazendo todos esses detalhes, e ela vai trazer ainda mais às 11 da manhã, a partir ali do Contexto Metrópolis com a Neila Guimarães. Valeu, Marília, sempre muito bom te ter aqui.